Bom, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só me sinalizem se está tudo ok. Hoje de manhã, na aula que eu fiz para o internato, a gente observou algumas instabilidades no Zoom e tinha hora que ele mesmo se desconectava e perdia o compartilhamento de tela. Me sinalizem, por favor, se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ótimo, Thales. Obrigado. Bom, então vamos lá. Olha só, essa aula é uma aula que, períodos atrás, a gente colocava ela junto, né, com a aula passada que o Marcos deu para vocês. Então, eu mantive o slide porque eu quero só fazer algumas conexões, né? Eu acho que é importante dessa forma, porque a gente vai acabar... o que eu quero mostrar para vocês é que é um pouco na contramão do que a medicina vem empurrando todos os médicos, que é assim, a gente estuda separado, a gente estuda cada tópico, a gente estuda cada órgão, cada sistema de forma isolada. Mas é claro que isso tudo funciona em conjunto, né? Então, não dá para eu pensar em regulação do débito cardíaco e da resistência vascular, que é o nosso tópico hoje, sem a gente considerar o papel da pressão arterial. Então, eu aproveitei, mantive o slide na aula gravada que vocês tiveram disponível no AVA. Eu não o deixei, justamente porque eu queria deixar bem direcionado para que, quando o aluno fosse estudar, ele estudasse exatamente o que ele está procurando ali para estudo. Mas aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer um passeio rápido aqui pelos meus slides, tá? O que eu quero começar a chamar a atenção é que, primeiro, a informação vocês vão encontrar lá no capítulo 15 do Silverton e nos capítulos 19 e 20 do Guyton, né? Tanto a parte de controle a longo prazo da pressão, quanto de regulação do débito cardíaco. E aí, como eu já me comprometi com vocês a sempre sinalizar onde é que está melhor, na minha opinião, esse material está muito melhor no Guyton, tá certo? Então, assim, eu acho que o caminho para estudo para esse tema débito cardíaco e retorno venoso, o Guyton está muito superior, porque ele destrincha mais, ele entra mais a fundo, ele traz muito da clínica, ele traz muita coisa da aplicação clínica dessas variáveis, e eu acho que é bastante enriquecedor e vale a pena, está bem melhor do que no Silverton, na minha opinião, tá? Então, assim, para a gente fazer esse passeio, controle a curto prazo, a gente tinha basicamente um controle que mexia lá na capacidade de bombeamento cardíaco e na resistência vascular periférica, né? Então, assim, e a gente fazia aquele controle, aquele ajuste fino, né? A pressão começou a alterar, a gente já tinha uma alça de resposta contra-reguladora. Só que isso é para aquele momento, aquele instante. Então, é aquela variação rápida, né? A resposta é rápida. O que vai determinar no longo prazo é o que a gente deseja, que é ter aquela estabilidade pressórica no longo prazo. Então, como é a sua pressão arterial? A minha pressão arterial ela deve ficar abaixo de 115, de 120, dependendo da referência que você está usando, a sistólica, e a diastólica abaixo de 85, de 80, dependendo da referência que você esteja usando. Então, a minha pressão tem que estar fisiologicamente mantida nesses parâmetros. Ok. E como é que eu faço isso? No curto prazo, quando eu tenho que me adaptar às mudanças de posição, ao exercício físico, às demandas daquele instante. E no longo prazo, como eu vou mexer com a volemia, com o volume sanguíneo circulante, para que eu tenha essa estabilidade a longo prazo, né? Para que eu tenha que ter menor interferência dessas regulações a curto prazo, para que eu esteja bem adaptado a tudo isso. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo, tá certo? Então, assim, no longo prazo, a gente depende de um controle nervoso dado principalmente pelo sistema nervoso autônomo, um controle hormonal, onde a gente tem o sistema rim líquido, a gente tem a aldosterona, a gente tem outras coisas, como vocês já viram na aula passada, controlando principalmente função renal. E função renal, o que ela está fazendo? Ela está controlando o volume sanguíneo circulante, né? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês comecem a ver, de que as coisas estão interrelacionadas. E quando a gente fala de sistema renal, de controle de sistema rim líquidos, eu estou falando de duas variáveis. Uma que controla o volume sanguíneo
em correspondência, em correlacionado à capacitância vascular. Ou seja, a capacidade que esse sistema fechado, que são o conjunto de vasos sanguíneos do corpo, tem para receber a volemia, né? É claro, se é um sistema fechado, se eu aumentar o volume ali dentro, eu aumento a pressão. Se eu diminuir a volemia, eu diminuo a pressão nesse sistema fechado, né? Então, é claro que a gente depende dessas coisas, e aí tem diurese e natriurese por pressão. A gente não vai entrar nisso, porque o Marco já falou muito bem sobre isso, né? A resposta de feedback, essas coisas. E aí, o que eu quero? Entrar no nosso sistema lá da nossa aulinha mesmo. O controle do sistema nervoso autônomo, né? E aí vamos trazer já uma referência aqui de conceito importante, porque a gente vai mexer nisso nessa aula, que é pressão arterial. Ela é determinada por duas variáveis basicamente. O débito cardíaco, ou seja, o quanto que o meu coração ejeta no sistema arterial a cada minuto, certo? Né? A gente pode extrapolar essa fórmula botando aí as variáveis que regulam o débito cardíaco, né? Que é volume sistólico vezes a frequência. Então, eu poderia botar que a PA é volume sistólico vezes a frequência, entre parênteses, e o resultado vezes a resistência vascular periférica. Poderia colocar assim, né? E em contrapartida, esse débito ele tem uma força contrária, que é a resistência vascular periférica. Então, é o quanto que a minha capacitância, né, a minha capacidade vascular arterial tem, para receber esse volume que o coração está ejetando nela a cada sístole, né? Se o sistema está mais aberto, isso aqui entra com mais facilidade. O volume entra com mais facilidade. Se o sistema está mais fechado, eu tenho maior resistência para passar esse volume, ou seja, a minha pressão vai estar aumentada. E é assim que a gente entende. Então, são duas variáveis diretamente proporcionais. Se eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. Se eu aumento o débito cardíaco, eu também aumento a pressão arterial, certo? Ok. E aí, esse é um gráfico que a gente vai voltar a discutir ali na frente, então não vou falar dele agora, tá? E aí a gente tem as respostas, né, da hipervolemia. Como é que o sistema regula? Se eu tenho um aumento no líquido extracelular, que se configura como quase que um sinônimo, né, um aumento da volemia, e essas duas variáveis também se configuram como uma terceira variável, como quase que um sinônimo, que é a pressão de enchimento sistêmico, certo? Se eu aumento isso, ou se eu aumento o retorno venoso, eu tenho um aumento do débito cardíaco. E, consequentemente, eu também tenho um aumento da pressão arterial e da resistência vascular periférica. Talvez esse slide aí seja o resumo de todas as forças que a gente está estudando, né? E aí eu vou aproveitar para a gente conceituar logo o que é pressão de enchimento sistêmico. É a pressão que existe dentro do sistema e ela é relacionada, ela é diretamente proporcional à quantidade de líquido que eu tenho enchendo o sistema. Por isso, pressão de enchimento sistêmico, tá certo? É a pressão que o sangue ali dentro daquele sistema ele vai gerar dentro do sistema, tá certo? Isso exclui a bomba cardíaca, certo? Então, é o quanto de líquido. Então, se eu tenho 4 litros na minha circulação, eu tenho uma pressão. Se eu tiver 5, eu vou ter uma pressão maior. Se eu tiver 8, eu vou ter uma pressão maior ainda, né? Porque o sistema continua sendo o mesmo, mas eu estou com mais volume ali dentro. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Se alguém não teve essa clareza, me sinaliza, tá? É claro que a força que gera a pressão de enchimento sistêmico é o volume. Então, a volemia está diretamente relacionada, por isso que eu falei que é quase que o sinônimo, né? Da mesma forma que o volume de líquido extracelular, né? O sangue é um dos componentes do líquido extracelular. E é claro que ele conversa com o líquido intersticial, que também é extracelular, e se eu aumentar um desses compartimentos, eu, consequentemente, aumento o outro, na imensa maioria das vezes, pensando principalmente em condições fisiológicas, tá? Então, essas forças de inter-relação que eu preciso que todo mundo veja, porque aí os conceitos vão ficar fáceis. O que eu tenho para falar da aula fica bem simples, tá? Então, se alguém não entendeu, é hora de sinalizar. E aí, apetite por sal, controle renal, legal, sistema renina-angiotensina-aldosterona,
né? A gente não vai precisar entrar nisso de novo, certo? E aí, agora sim, a gente entra na aula de hoje, tá? O tema de hoje, então, é falar sobre débito cardíaco e retorno venoso. E como eu deixei lá no vídeo para vocês, a minha forma de entender isso, né, tentando mostrar um pouco da minha visão, é assim, você está olhando para o mesmo sistema. Agora você está olhando através de outro óculos, de outras variáveis, né? Então, quando eu estou olhando, até então a gente vem olhando muito para o coração e para a pressão arterial. Esse é um lado desse sistema, né? Débito cardíaco faz parte desse lado, faz parte do coração, faz parte da pressão, faz parte da resistência vascular periférica, que é muito representada pela resistência vascular periférica, que é pelo tônus arteriolar, em grande parte. Então, assim, legal. Mas eu também tenho uma outra forma de entender tudo isso, entendendo pelo lado venoso, né? Porque a partir do momento que eu tenho um retorno venoso adequado, eu encho esse coração com sangue, com volume sanguíneo adequado, e esse volume sanguíneo adequado faz com que eu tenha uma boa ejeção na próxima sístole ventricular. E essa boa ejeção me diz que eu tenho um volume sistólico ótimo, o que vai fazer com que o meu débito cardíaco seja ótimo e que vai fazer com que a minha pressão arterial seja ótima, tudo dentro de condições fisiológicas. Se eu tiver alguma coisa alterando essa dinâmica, é claro que o resultado vai ser a necessidade de mecanismos de compensação e adaptação nisso. Mas então, o que eu preciso que vocês vejam? Essa inter-relação retorno venoso e débito cardíaco. O quanto que eu tenho de retorno venoso implica diretamente no débito cardíaco. E aí, o Leonardo já trouxe a questão-chave, né? Que é aquela questão que ele botou lá em cima, e eu tenho orgulho dessa turma, né? Porque fazem umas perguntas muito boas mesmo. É legal dar aula para vocês. Assim, quanto mais pergunta para mim, eu acho que a aula fica mais legal, o bate-papo fica mais gostoso. Então, assim, essa pergunta do Leonardo de que correlaciona frequência cardíaca e força contrátil, o que ele está falando? Né? Ele está falando de débito cardíaco, não é? Débito cardíaco não é volume sistólico vezes a frequência cardíaca? Então, volume sistólico não é dado principal, uma das variáveis não é dada pela força contrátil, pela capacidade do ventrículo em contrair esse sangue. Então, é óbvio que a gente está falando de débito cardíaco indiretamente, né? E aí, toda vez que eu aumento a frequência e aumento a força, eu aumento o débito? Quase sempre, se eu tiver retorno venoso. Porque senão esse coração vai bater vazio. E aí é fácil entender. Se eu tenho um ventrículo cheio de sangue assim, e ele contrai mais forte, ele tem esse volume ejetando na aorta. Ele tem esse volume gerando débito cardíaco, né? Uma das variáveis do débito cardíaco. Se eu tenho um coração com ótima capacidade contrátil, mas ele se enche só esse pouquinho, por melhor que ele contraia, ele vai contrair esse volume de sangue. Então, nem sempre aumentar a frequência ou a força contrátil vai aumentar o débito cardíaco. Mas é aí que entra essa questão do retorno venoso e a gente vai discutir bastante esse assunto agora, tá bem? Para que a gente comece a falar disso, eu acho que a gente precisa mexer com um outro conceito que eu acho que na beira do leito, lá cuidando do nosso paciente, é um conceito melhor, que faz com que a gente entenda melhor, apesar de eu voltar a falar de débito cardíaco, porque é onde eu tenho que me prender na aula, tá? Que é o índice cardíaco. O que acontece? O que é débito cardíaco normal? Certo? Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência? Se eu tenho um coração muito eficaz, um coração forte, o meu débito cardíaco vai ser 1. Se eu tiver um coração não tão preparado, vai ser outro. E não necessariamente eu vou ter um débito cardíaco bem menor, mas não necessariamente eu tenho um débito cardíaco que não seja normal, né? Só a diferença é que eu treinei mais o meu músculo, ele está melhor ou não. Então, é uma variável que, para estudo, às vezes a gente tem essas interferências. Quando eu faço estudo populacional, que eu junto um monte de gente para saber se determinada ação gera um determinado resultado lá no débito cardíaco, por exemplo, essa variável, eu perco força nos meus argumentos, porque é claro que o débito cardíaco varia de pessoa para pessoa, né? Agora,
Se eu parametrizo o meu trabalho, meu foco da minha pesquisa, com uma variável chamada índice cardíaco, eu não perco isso. Por quê? Porque eu correlaciono o débito cardíaco a uma outra variável, que é o tamanho da pessoa. Porque, é claro, uma pessoa de 200 quilos, ela tem um débito cardíaco maior do que uma pessoa de 70 quilos. Porque, até pelo tamanho do sistema todo, eu tenho mais vasos sanguíneos, eu tenho maior volemia, óbvio. Então, isso por si só interferiria. Então, se eu tenho uma superfície corporal maior, o meu débito cardíaco seria maior e não necessariamente meu coração é melhor, né? Ele só tem que lidar com um volume maior. Então, quando eu coloco o índice cardíaco, eu parametrizo, eu consigo comparar a criança com um adulto, por exemplo, porque eu tenho esse parâmetro, tá? Olha como é que é importante isso. Olha as variáveis que interferem nisso. Metabolismo basal. Se eu pegar uma pessoa ao longo da vida, uma pessoa com 10 anos de idade, medir o débito cardíaco dela, ou o índice cardíaco. Se eu medir esse mesmo índice cardíaco com ela com 30 anos de idade, se eu medir ela com 70 anos de idade, esse débito cardíaco, esse índice cardíaco, que andam muito próximas, né? De vez em quando eu falo de um, eu falo do outro, mas funcionam de forma muito parecida, esse débito cardíaco vai ser diferente. Quando eu estou lá no início da vida, com 10 anos, meu débito cardíaco está muito acima, né? Porque eu estou em crescimento, meu metabolismo basal está muito aumentado. E se eu tenho maior metabolismo tecidual, se eu tenho multiplicação celular e maior demanda desse tecido por nutrientes, por oxigênio, é claro que o meu débito cardíaco aumenta. É igual ao exercício, né? Se eu estou no exercício físico, o meu débito cardíaco vai aumentar, certo? Está lá o exercício. Então, entendem como é que vai acontecer? E na idade? É claro que uma pessoa que tem 30 anos de idade, ela tem um metabolismo, um consumo energético, um gasto energético maior, metabolismo basal maior do que uma pessoa de 70 anos, em média, né? Porque é claro que se for uma pessoa de 70 anos, mas que é uma pessoa ativa fisicamente, que faz exercício, preparada e tudo, ela pode ser melhor do que o cara de 30 anos, isso não, nada impede. Mas, via de regra, em média, quando a gente fala da população em geral, a gente, com o envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular, e a partir do momento que a gente vai perdendo massa muscular, o nosso metabolismo basal vai encolhendo, né? Existe uma teoria, inclusive, sobre longevidade, que fala o seguinte, que a gente vai perdendo massa muscular a partir do momento que a gente vai envelhecendo, e essa perda de massa muscular atrasa o nosso metabolismo, e ela talvez fosse a grande consequência da nossa vida chegar ao fim, né? Da gente ter uma vida mais curta, no caso de ter um metabolismo basal, uma massa magra regendo isso de forma para menos, né? Esses estudos falam que a gente perde até 3% de massa magra a partir dos 50 anos por ano, né? E aí é como se você fosse perdendo a capacidade metabólica e com isso tudo vem descendo junto. Essa é uma teoria que tenta explicar isso, né? Que não é foco da nossa aula, mas só para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Então, se eu perco massa corporal, e entendam que a massa corporal magra, eu estou perdendo metabolismo. Mas se eu tenho uma massa corporal aumentada, eu também tenho uma demanda maior e meu índice cardíaco vai ter que variar com isso, mesmo que essa massa seja massa gorda, tá certo? E a idade, como eu já expliquei para vocês. Então, olha esse gráfico. Esse gráfico, ele fala do efeito da idade sobre o débito cardíaco. Então, olha lá. Eu tenho, ao nascer, perto do nascimento, um índice cardíaco aqui, ó, né, em torno de 2,5, 2,6 litros por minuto por metro quadrado. Conforme esse bebê vai crescendo, esse índice cardíaco vai aumentando. Ele chega a 4,5, né? 4,5 litros por minuto por metro quadrado. A partir de 10, 12 anos de idade, aí a ladeira começa a descer, né? Então, a nossa atividade metabólica começa a diminuir e a gente vai chegando a mais ou menos o que seria o esperado, em torno de 3 litros por minuto. 3 litros por minuto seria o parâmetro médio. Se a gente tirasse uma média aqui, ó, essa média daria mais ou menos em torno dos 3 litros, que é quando a gente atinge lá em torno dos 40, 50 anos. Eu estou nessa média por enquanto. Então, assim,
esse índice cardíaco está em torno de 3 litros. Depois disso, eu vou perdendo massa corporal. Lembra que eu falei que a partir dos 50 anos a gente perde 3%? Então, eu vou perdendo massa magra, massa corporal, o meu metabolismo vai desacelerando. E a verdade, a outra forma de entender isso é de que eu não preciso de muito débito cardíaco, porque o meu tecido não demanda muito, né? A minha necessidade de aporte calórico, de aporte nutricional, ela diminuiu. E se ela diminuiu, então o débito cardíaco vai acompanhando esse aporte, essa necessidade menor, tá? Quando a gente vê a pessoa lá com 80 anos, olha que curioso, né? Entre 70 e 80 anos, a gente tem o índice cardíaco igual de quando a gente nasceu, ó. Ótimo, tá igual um bebê, né? Não, né? Por quê? Porque esse volume para um corpo maior, isso normalmente não está suprindo mais a necessidade. A gente está na outra ponta. A gente está agora com débito menor porque o metabolismo está caindo bastante, né? A nossa máquina está deixando de funcionar adequadamente, né? Isso acontece progressivamente, não tem jeito, tá certo? Então, quando a gente olha para débito cardíaco, tem algumas variáveis que são determinantes dele. E quando a gente fala isso, eu faço uma brincadeira que é chamar de retorno venoso. O que é o retorno venoso? Né? É só uma brincadeira para a gente fixar de que a principal variável que manda, né, que controla, que determina o débito cardíaco é o retorno venoso. Né? O quanto de sangue enche o ventrículo, e aí a gente lembra daquele conceito de pré-carga, e essa aula é quase que uma revisão de tudo que a gente já falou, né? Porque eu tenho que mexer nesses conceitos. Quando a gente enche o ventrículo adequadamente, a gente tem uma pré-carga adequada. E se eu tenho uma pré-carga adequada, significa que meu ventrículo agora vai contrair com ele cheio de sangue, com volume diastólico final, ok, ótimo. Então, eu tenho sangue para mandar para frente, então meu débito cardíaco, desde que meu músculo funcione bonitinho, meu débito cardíaco vai estar preservado, minha pressão arterial vai estar preservada. Entendem que isso tudo está trabalhando junto? Essa é a visão mais importante que eu tenho para passar para vocês. Tá? E aí, a Meledbug está querendo voltar. E aí, assim, o meu débito cardíaco, esse débito cardíaco, ele depende de várias coisas. O retorno venoso é a principal. Porque, só para a gente entender também, quando eu tenho um enchimento ótimo, né, um maior enchimento do meu ventrículo aumenta a força contrátil desse ventrículo. Lembram que, pela lei de Frank-Starling, quando eu estiro até um ponto ótimo esse ventrículo, eu aproximo os filamentos de actina e miosina e isso faz uma interação melhor, o que me dá uma contração mais poderosa. Então, sim, retorno venoso ajuda na lei de Frank-Starling, né, que a gente viu aonde? Lá no início. Né? Ainda nem tinha quarentena para a gente falar disso. Né? Voltava logo no início da quarentena, já não sei mais direito. Outra coisa, se eu tenho um bom retorno venoso, eu também encho o meu átrio e a distensão desse átrio aumenta a frequência de disparo do nó sinusal. Né? Eu aumento a frequência cardíaca. Então, o meu nó sinusal dispara mais, o meu ventrículo dispara mais, aumenta a minha frequência cardíaca. Se eu aumentar a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco? Claro. Né? Lembra da fórmula? Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se eu aumentar a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. Né? Então, assim, é claro que isso está junto. Né? E aí, aquela última que eu já falei nos slides anteriores, que é o metabolismo tecidual. Se eu aumentar o meu metabolismo tecidual, eu faço consumo energético num determinado tecido, faz com que a gente tenha a necessidade da produção de óxido nítrico pelo endotélio desse tecido, dessa microcirculação. Lembra? O Marco falou isso para vocês. E aí eu tenho vasodilatação desse sistema arteriolar, lá na microcirculação. Se vasodilata, diminui a resistência vascular periférica para aumentar a perfusão ali daquele órgão, daquele tecido. Né? Só que isso faz também com que eu tenha maior espaço. Então, aumento o meu débito cardíaco para suprir essa necessidade tecidual. Então, é outra variável que determina o débito cardíaco. E a gente vai voltar a falar disso, não precisam se preocupar. Tá? Olha esse gráfico mostrando isso sobre o metabolismo tecidual.
Vejam que na linha vermelha aqui, o que eu tenho é o débito cardíaco, o índice cardíaco, tanto faz. O comportamento deles, eles se acompanham, tá vendo? É linear. Então, o débito cardíaco, conforme eu aumento o débito cardíaco, conforme eu aumento o consumo de oxigênio pelo tecido, ó, que é essa taxa de extração aqui, é a taxa de extração que determina o seu metabolismo tecidual. Então, conforme eu aumento a extração tecidual, o consumo de oxigênio por esse tecido, eu aumento linearmente o débito cardíaco e o índice cardíaco. Então, isso mostra, sim, que o exercício faz com que aumente o consumo e faz com que eu tenha que aumentar o débito cardíaco. Por isso, quando a gente vai fazer aquela corridinha, o coração acelera. Aumentou o consumo, aumentou a necessidade, aumentou o retorno venoso pelo exercício, aumentou o meu débito cardíaco por todas essas variáveis. É aquilo que eu quero passar de visão para vocês. Isso não acontece de forma isolada. A gente estuda isolado porque eu preciso explicar para vocês como cada coisa acontece. Mas isso tudo é dinâmico. Isso tudo está trabalhando num contexto, né? Num conjunto, tá bem? E aí, voltando, existe uma outra coisa junto com isso tudo, que é a resistência periférica total. O que é a resistência periférica total? É o conjunto das forças que formam a resistência vascular periférica. Essa resistência, é claro, que ela se opõe ao fluxo, ela se opõe ao débito cardíaco. Então, ela também ajuda a determinar o débito cardíaco. Porque se eu tenho uma resistência muito intensa, eu tenho eu tenho um impacto sobre esse débito cardíaco. Isso pode comprometer, tá certo? Essa fórmula, débito cardíaco é igual a pressão arterial sobre a resistência vascular periférica, ela deriva daquela fórmula da lei de Ohm, né? Então, assim, é só uma forma de entender a lei de Ohm diferente. O que eu preciso mostrar para vocês? E aí o gráfico vai mostrar bem. Acho que ele amplia, legal. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui embaixo eu tenho a minha resistência periférica total em percentual, certo? Então, a minha resistência normal em 100%, ela determina uma pressão arterial e um débito cardíaco de 100%. Então, é o ponto ótimo, né? Interseção. Se eu tiver uma condição em que a minha resistência periférica total aumenta, e aí eu tenho dois exemplos aqui, né? O hipotireoidismo ou a amputação. Imagina que uma pessoa precisou amputar braços e pernas por uma condição qualquer, né? Ou só as pernas, também aumenta a resistência num outro grau. Então, assim, se eu aumento a resistência por qualquer uma dessas condições, o que vai fazer é que o meu débito cardíaco ele cai. Então, o aumento da resistência impacta no meu débito cardíaco ser menor. Olha o outro lado. Se eu tiver uma condição em que minha resistência periférica total diminui, essa resistência diminuindo, o que vai acontecer é que o meu débito cardíaco aumenta. Então, se vocês olharem com cuidado, esse gráfico explica algumas doenças, algumas condições, nem todas são doenças, mas algumas condições em que a gente vai ter essa variação no débito cardíaco, tá? Então, isso só serve para mostrar, ou serve muito para mostrar, como que a resistência interfere no débito, nessa curva de débito, tá? Então, só para a gente mostrar. Hipertireoidismo, que é o mais fácil da gente entender. Esse hipertireoidismo, o que ele está fazendo? E o Guyton, ele discute cada doença dessa, tá? Então, num parágrafozinho de cada uma, é legal de ler lá para justamente entender essas variáveis e por que está acontecendo, mas só para a gente exemplificar. Hipertireoidismo. A glândula tireoide está produzindo muito hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano é um hormônio que vocês vão aprender na Fisio 2, é um hormônio que ele ativa o metabolismo tecidual, o metabolismo celular como uma das suas funções, ou a principal das suas funções. Então, se eu tenho um aumento do metabolismo tecidual, meu metabolismo basal aumenta por uma estimulação da tireoide acima do normal, o que eu vou ter? Aquela vasodilatação tecidual para receber maior fluxo por uma maior demanda, maior consumo local,
do tecido, e isso vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da resistência periférica total, concordam? E se eu tenho uma diminuição da resistência, olha o que acontece no hipertireoidismo com o meu débito cardíaco. O meu débito cardíaco aumenta cerca de 170%, até 170%. Né? Não precisa se fixar muito nesses valores enquanto aumenta. De jeito nenhum isso é importante. Tá? É só para a gente talvez traçar como um número para a gente entender que aumenta muito o débito cardíaco porque eu diminui muito a resistência. Né? A resistência está aqui, ó, perto de 50%. Se a resistência caiu 50%, o débito cardíaco quase que dobrou. Olha como é que acontece. Né? Então, é isso que eu preciso que vocês vejam. O hipotireoidismo, que é o outro lado, a glândula funcionando pouco, estimulando pouco, o metabolismo basal caindo em todos os tecidos do corpo, olha o que aconteceu. O metabolismo caiu, a demanda caiu, a resistência periférica aumenta, e aí o que eu tenho? Um débito cardíaco menor. Né? Não precisamos entender se a diminuição do débito fez com o aumento, a diminuição da resistência ou o contrário. O que eu quero que vocês entendam é a resistência é uma variável inversamente proporcional ao débito cardíaco. Tá? Ficou com uma dúvida, porque ele coloca a pressão arterial e o débito cardíaco como se eles variassem na mesma forma e função. Então, olha só. Ótima colocação, Leonardo. É bom que a gente pontua mesmo. O que acontece sobre a pressão arterial? A pressão arterial é dependente de algumas variáveis. Uma das variáveis é o débito cardíaco, certo? A outra variável é a resistência, ok? Só que, se eu tenho uma condição em que minha resistência periférica diminui, o meu débito cardíaco aumenta e a minha pressão arterial tende a aumentar. Ela não vai aumentar porque eu tenho outras vias que interagem nisso daí, né? O mecanismo de controle rápido e a longo prazo da pressão que vão ajudar a ajustar essa volemia, né? Mas sim, se eu diminuir a pressão, a resistência, eu tenho uma alteração por aumento do débito cardíaco na minha pressão, certo? Então, assim, isso é dinâmico. Eu acho também mais difícil entender quando a gente olha para a pressão, tá? E a gente nem precisa se apegar a isso, porque se vocês conseguirem entender o papel da resistência no débito cardíaco, passou de bom. Porque lá na beira do leito, quando a gente for entender o funcionamento daquele sistema cardiovascular, é nisso que muitas vezes eu vou ter que entender o porquê que aquele paciente está aumentando o débito cardíaco. Porque para aumentar o débito cardíaco, ele vai aumentar a frequência cardíaca, às vezes ele vai fazer retenção hídrica para aumentar a volemia. Então, é muito dinâmico. Esse gráfico ele não tem uma aplicação clínica direta, mas ele é um gráfico de laboratório, um gráfico de que, quando a gente estuda, né, o débito cardíaco sobre o foco da resistência vascular periférica total, a gente vai interferir nisso, tá certo? Eu acho que esse é o mais importante. Taurina aumenta débito cardíaco? Então, taurina é um aminoácido, né? Esse aminoácido ele vai interferir na função muscular, sim, e ele pode aumentar o débito cardíaco, principalmente porque ele aumenta, algumas pessoas sensíveis, não é todo mundo, pode aumentar a frequência cardíaca. Então, tem relatos de pessoas que, com o uso da taurina, que é um dos componentes que tem lá em energético, por exemplo, começam a ter taquicardia como resposta, né? Cafeína e taurina no energético, então aí é um somatório. Mas pode sim aumentar o débito cardíaco por conta da frequência cardíaca aumentada. Nem de longe isso está dentro do fisiológico e nem de longe isso vai ser saudável, tá certo? Então, mas sim, tem um efeito no débito cardíaco por conta dessa questão, sim, tá? E aí, a gente precisa falar de coração, de outra variável para o débito cardíaco, que é a bomba contrátil. É como esse coração ele vai funcionar, certo? Então, assim, o coração, ele tem
como um dos seus limites a capacidade de contração desse coração. É por isso que a gente vê, por exemplo, um atleta de ponta, esses atletas de competição, se a gente colocar ele em repouso, for aferir a frequência cardíaca dele em repouso, ele vai estar com uma frequência cardíaca de 40, 45. A gente que não é treinado nesse nível, se a gente fizer uma frequência cardíaca de 40, é bradicardia, pode reanimar, né? A gente não vai conseguir um débito cardíaco adequado, porque o débito cardíaco depende da frequência também. Ah, mas por que ele consegue? Porque esse coração ele está tão treinado, a musculatura dele está tão treinada, que com 40 batimentos ele consegue manter o mesmo débito cardíaco do que eu com 80. Então, o coração dele é o dobro da minha eficácia, certo? Isso a gente chama de hipereficácia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que uma outra nuance, uma outra variação do débito cardíaco é o componente da força muscular. Vamos trazer um pouquinho para a doença, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando? Se eu tenho um paciente que fez um infarto do meu ventrículo esquerdo, né? Então, ele teve uma interrupção do fluxo sanguíneo coronariano, né? E essa artéria que levava o sangue para um grupo de fibras ali da musculatura miocárdica, ela deixou de fornecer os nutrientes, a fibra morreu, né? Perdeu a função. Esse ventrículo ele perde força contrátil. Concordam comigo? Quando isso acontece, esse ventrículo ele acabou perdendo a sua eficácia em gerenciar o débito cardíaco. Então, ficou mais difícil para ele conseguir manter um débito cardíaco. Por isso que infarto mata. Porque se eu tenho um infarto de uma área pequenininha, esse infarto pequeno, às vezes, passa até despercebido. Tem paciente que tem área de infarto que descobre por acaso no estudo posterior. Não teve nem sintoma, não tem nada, ou teve uma leve indisposição, mas a área isquêmica é tão pequena que isso não tem impacto direto sobre o débito cardíaco. Então, não tem problema. Agora, quando eu tenho um infarto que chega a comprometer, digamos, 30% da eficácia do ventrículo, isso vai estar comprometendo 30% da eficácia do meu débito cardíaco. Se é um coração já mais ou menos, 30% pode ser muito. E aí o efeito desses 30% vai ser o efeito de que o débito cardíaco cai. Dependendo do quanto ele caiu, isso é uma ameaça à vida, porque aí cérebro sem oxigênio não tem conversa, né? Se não chegar uma pressão adequada, se não chegar uma perfusão adequada trazendo nutrientes, não tem conversa, morre, né? Então, é por isso que a gente infarta, né? Às vezes, a localização faz com que a gente tenha alterações de ritmo também, e aí se eu tenho um ritmo contrátil desregulado ou irregular, para ser mais técnico, assim, esse débito cardíaco também fica irregular. E aí a pressão também vai ficar irregular, a perfusão vai ficar irregular, e isso é uma ameaça ao funcionamento do cérebro. Isso é uma ameaça ao funcionamento dos órgãos como um todo. A gente fala muito do cérebro porque a gente está vivo por conta dele, né? Então, assim, é importante entender que a máquina contrátil lá do ventrículo, ela vai ser uma das determinantes importantes de como está a perfusão tecidual, por conta da capacidade dela de gerar um débito cardíaco adequado a essa necessidade, tá? E aí sim, eu tenho condições em que o meu coração está hipereficaz. Vamos dar um exemplo de quem não é atleta? Está andando na rua e aí você percebe que tem um grupo de assaltantes andando e vindo na sua direção, te perseguindo, né? Querendo te assaltar. Você, por estimulação adrenérgica, né? Reação de luta e fuga, estimulação simpática, lembra do que o simpático faz no coração? Aumenta o influxo de sódio, despolarização mais rápida, aumenta a força contrátil por conta do cálcio, e aí eu tenho um coração que ganha em eficácia, e ele fica hipereficaz. Eu aumento a frequência cardíaca para aumentar a eficácia, para aumentar o débito cardíaco. Para quê? Para eu correr melhor,
para eu conseguir tentar escapar dessa ameaça, tá certo? Então, assim, vejam que não necessariamente é só o treino que vai fazer isso, mas sim, se você tem uma vida ativa, você vai estar preservando função miocárdica, metabolismo muscular e tecidual, então, e você vai estar preservando sua saúde. Então, assim, quem não faz exercício é hora de botar a mão na consciência e começar a pensar que tem que ter alguma atividade. E não precisa ser uma atividade extenuante, não. Uma atividade regular já vai ser muito boa. Essa hipertrofia pode ser tão grande a ponto de causar miocardite hipertrófica? Claro que sim, né? De vez em quando a gente ouve uma história de que um jogador de futebol, normalmente eles são jovens, bem jovens, estava lá no campo de futebol jogando sua partida e cai morto. O que aconteceu, né? Hoje em dia a gente vê menos, porque agora, pelo menos no que é televisionado, né? Porque aí você tem o acompanhamento dos clubes, né? Já se sabe muito dessa via, mas a hipertrofia excessiva, ela pode ser concêntrica. Então, o que acontece? Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo gerar um quadro branco aqui. Olha lá, vou riscar aqui. Se aparecer, vocês me falam, tá? Deixa eu mudar a cor. Agora a cor de coraçãozinho aqui. Olha só. Imagine que eu estou desenhando um ventrículo aqui, tá? Uma câmara ventricular. Essa câmara ventricular, ela tem essa parede. Opa! Ela tem essa parede de espessura, tá certo? Então, esse é meu ventrículo. Quando eu começo a fazer meu exercício e começo a gerar um aumento da eficácia, uma hipertrofia miocárdica, num primeiro momento, eu estou melhorando a camada, né? A consistência, a quantidade de fibras, a quantidade de proteínas, actina e miosina, para ter uma contração melhor. Isso tudo aumenta a eficácia do meu coração. Isso em extremo e em condições específicas, tá bom? Podem gerar um aumento em demasia, e essa parede que está aumentando aqui, ó, que continua aumentando, ela começa a aumentar concentricamente. Então, ela vai ficando cada vez mais espessa, e aí, olha o que está acontecendo com o meu volume do meu ventrículo. Ele está diminuindo, né? Porque aí agora a hipertrofia está fazendo assim com a câmera, está preenchendo a câmara cardíaca, preenchendo o ventrículo. E isso diminui a eficácia. Então, até certo ponto é legal. Se a gente ultrapassa esse ponto, isso vai fazer com que isso pode trazer um problema, tá? Agora, atletas, overtraining, não é simples. Isso acontece também, puxando o gancho, Leonardo, isso acontece também no hipertenso. Então, aquela pessoa tem pressão alta, está com a pressão alta, não sabe, ou sabe e não toma cuidado, né? Infelizmente, a gente vê muita gente assim. Ele é hipertenso, não cuida. E aí, o que a hipertensão essencial está fazendo? Um aumento da resistência vascular periférica. Para fazer esse aumento, para vencer esse aumento, o meu ventrículo tem que começar a contrair de forma mais eficiente. Vocês estão me ouvindo bem? Porque, para mim, parece que a minha imagem está um pouquinho mais lenta. Qualquer coisa, vocês me sinalizem. Então, assim... Legal. Então, o que acontece? A pressão arterial aumentada, a resistência periférica aumentada por conta da pressão arterial, faz com que a gente tenha, então, o ventrículo tem que contrair mais forte para vencer essa resistência aumentada. E aí também acontece essa situação aqui, onde há uma hipertrofia concêntrica. Isso é a miocardiopatia hipertrófica. Então, a gente vê isso mais, Leonardo, aproveitando o gancho da sua pergunta, a gente vê isso mais relacionada à doença do que ao exercício. Mas, sim, o exercício não acompanhado adequadamente, em excesso, não é o exercício de 3 vezes por semana na academia, né? É o overtraining, aquele exercício demasiado, muito intenso. Isso pode acontecer também por outros mecanismos, tá? Ainda mais se a gente suplementa com anabolizante, isso também é um outro fator que a gente tem que ter cuidado, testosterona, essas coisas, né? E aí a gente tem que... Isso pode acontecer sim, tá certo? E as células miocárdias também podem atrofiar como as do músculo esquelético, no caso de mudança de padrão de vida? Podem.
Podem sim. Na verdade, o que acontece? Nosso corpo, o gerente que cuida disso, do corpo inteiro, ele não gasta energia com quem não precisa, certo? Então, assim, se você tem uma demanda tecidual baixa, não tem por que o coração ou qualquer outra parte do corpo manter um coração muito eficaz. Porque é andar de Ferrari aqui em Vassouras, não tem nem estrada para isso, né? Não tem nem caminho para você passar direito, é desnecessário, né? Então, assim, acaba que a proporção, o percentual de massa miocárdica que você tem vai ser de acordo com a sua demanda. Se você diminui a sua demanda, então ficou acamado, digamos que aconteceu alguma coisa que o paciente ficou acamado 6 meses, lá na UTI. E aí não fizeram a fisioterapia motora dele importante, o Marco é fera de falar isso para a gente também. Então, assim, mas não foi feita uma reabilitação motora nele, ele está em cima da cama há muito tempo, ele perdeu massa muscular. O metabolismo dele caiu. O débito cardíaco caiu também. A eficiência desse coração, desse ventrículo, caiu. Acontece que, se tão logo ele se recupere e comece a se movimentar de novo, se exercitar e tudo, ele vai melhorar. Tá? Então, acontece sim. Há uma lógica sobre isso. Tá? Gente, as perguntas de vocês estão ótimas. Estou adorando. Eu estava falando, não sei se o Marco está por aí ainda, mas eu estava falando ontem com o professor Marlon que nós estamos tendo um grande problema com tudo isso, né? Eu estou adorando essa coisa da gente dar essa aula, ter essa interação. Eu acho tão bom. Eu acho que vocês enriquecem tanto a aula estando de casa, porque aí você tem um conforto melhor para acessar a aula, para acessar o professor, a pergunta, que as perguntas vêm numa qualidade muito melhor do que eu vejo na sala de aula normalmente. Isso é super legal. O grande problema é quando a gente voltar da pandemia, como é que a gente vai colocar isso no contexto, né, da nova sala de aula, porque eu acho que a gente vai claro que o mundo inteiro está passando por mudanças e não vai ser diferente o ensino da medicina, na minha opinião. Então, é super legal. Mas vamos lá. Então, Andressa, isso acontece com o paciente de Chagas também. Então, doença de Chagas, ela leva a uma cardiopatia também. Mas aí ela não é hipertrófica, ela é atrófica, na verdade, né? Você tem o próprio agente, esqueci o nome agora, o tepanossoma, ele vai agir lá no miocárdio, diminuindo a resposta dele à contração. E aí, assim, essa cardiopatia ela vai fazer com que a gente aumente progressivamente as câmaras cardíacas e eu acabo, às vezes, tendo corações muito grandes e sem nenhuma eficiência, porque ele começa a não conseguir contrair adequadamente. Mas, sim, isso acaba fazendo com que o coração perca em eficácia. Com certeza, ele está aqui, ó, a cardiopatia chagásica, ela está aqui, tá? Na hipoeficácia. Com certeza. Ótima pergunta. Carolina, assim, o que acontece? Olha, os mecanismos eles estão se correlacionando. O que eu acho que a gente tem que olhar para aquele gráfico é que o gráfico está fazendo uma análise direta entre a resistência e o que acontece com o débito cardíaco. E o débito cardíaco e também com a pressão arterial. Acontece que, quando eu diminuo a resistência, eu aumento o débito cardíaco. Vamos pensar, se o meu débito cardíaco aumentou, qual é o normal de um débito cardíaco de uma pessoa em repouso de 70 quilos? Mais ou menos 5 litros, né? Que é um volume de ejeção sistólico, um volume sistólico de mais ou menos 70 ml, numa frequência de mais ou menos 70 batimentos, 72 batimentos. Em repouso é isso. Então, meu débito cardíaco está em 5 litros, concorda? Então, meu coração joga no sistema arterial 5 litros. Se a minha resistência diminuiu e o meu débito, então, minha periferia aumentou, a resistência está diminuída, e o meu débito cardíaco aumentou por conta dessa compensação, né, de uma resistência periférica total menor, acontece que o meu débito aumentando, eu passei de 5 litros para 6, 7, 8 litros por minuto. E se eu aumentei o meu débito para 8 litros,
né? Vamos botar aqui que eu dobrei, passei de 5 para 10 litros por minuto. É claro que o meu sistema agora arterial está sendo ele está recebendo um enchimento maior a cada minuto, né? E isso aumenta a pressão, entende? Então, assim, a relação ela existe sim. É claro que isso não quer dizer que eu fiquei hipertenso por conta disso, porque outros mecanismos vão interagir também. Mas sim, se eu aumentar o débito cardíaco, né, o quanto que eu ejeto na aorta por minuto, eu aumento o volume nesse sistema arterial por minuto. E aí a pressão aumenta diretamente por conta disso. Tá? Espero ter tirado a dúvida. A fisiologia tem esse grande problema. De onde você puxar o fio da meada, pode haver um raciocínio completamente plausível, mas está errado. Como também você pode inferir, ter achados, constatações que aparentemente são diversas uma da outra, mas é só porque é o ponto de vista do que você está estudando. Então, assim, aquele gráfico é legal para mostrar a relação resistência vascular periférica total com débito cardíaco e com a pressão, mas é um gráfico de achada. Eu acho que ele funciona muito para demonstrar as variáveis, mas para o dia a dia, não é isso que a gente não precisa dessa compreensão tão fina. Tá? O que a gente precisa é entender que aquele paciente que tem beriberi, ele está com uma frequência cardíaca aumentada, porque ele está aumentando o fluxo sanguíneo em resposta a uma resistência vascular periférica menor por conta do metabolismo. Tá? E é isso que a gente tem que ir entendendo, ok? Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas. Tudo bem até aí, então, gente? Então, vamos voltar lá. Só para aproveitar que a gente está falando dessa hipertrofia concêntrica, vocês vão ver lá no terceiro período comigo que essa hipertrofia concêntrica ela chega a um ponto em que ela começa a comprometer a própria vascularização do miocárdio. E aí ocorrem microinfartos nessa musculatura e o final dessa doença, que é a insuficiência cardíaca por miocardiopatia hipertrófica, é que esse coração passa a uma fase em que ele começa a dilatar e ficar com a parede muito fina. Mas isso aí é por perfusão inadequada, secundária a uma hipertrofia muito intensa, diminuindo o volume diastólico, diminuindo então a perfusão do próprio miocárdio. Porque a perfusão miocárdica, e isso é um refinamento grande, que vocês ainda vão ver isso lá na cardio, não precisa ficar estressado com isso, mas a perfusão miocárdica depende de uma diástole eficiente. E se eu tenho um coração com a câmara menor, a diástole vai ser menos eficiente. E é assim que as coisas vão se equilibrar e é assim que a gente vai entender boa parte das doenças, tá? Qual a relação do aumento do débito cardíaco e do cálcio? Então, olha só. O nosso coração, vocês devem lembrar que o coração, o músculo estriado cardíaco, ele é dependente do cálcio extracelular. Por isso que a gente tem aqueles túbulos T mais avantajados, né? Porque ele depende, sim, desse aporte de cálcio entrando na célula para melhorar, para aumentar, para que ocorra a sua contração, né? No meio livre de cálcio, ele não contrai. Pode fazer o que quiser, o estímulo que for, que ele não contrai. Então, é dependente de cálcio. E o cálcio, ele faz o quê? É ele quem faz a interação actina e miosina, né? Então, quanto maior a concentração de cálcio dentro do citosol dessas células, maior a interação entre a actina e as cabeças de miosina. E aí você tem, então, uma contração maior ou menor pelo número de pontes cruzadas. Lembra que a gente falou de ligações cruzadas, que é aquele contato entre a cabeça da actina e da miosina? Quanto maior o número daquelas pontes cruzadas, maior a força contrátil. E aí isso é dependente de cálcio, né? Com certeza isso é dependente de cálcio, tá? Então, voltando só para a gente falar aqui, deixa eu ver se eu tiro esses meus rabiscos. Então, assim, quando a gente fala dessa eficácia do miocárdio, o que a gente vê? Um coração normal na linha verde aqui, e aí mecanismos de estimulação nervosa via estimulação do sistema nervoso simpático, né?
ela vai fazer com que o coração fique mais eficaz também. A hipertrofia muscular miocárdica também faz ele ficar mais eficaz. Então, olha o que acontece com o meu débito. Meu débito cardíaco, que tem um platô aqui em torno máximo de 12, 13 litros, né? Quando eu tenho um coração hipereficaz, esse platô vai para quase 25 litros por minuto de débito cardíaco, né? Dobrou, pode até dobrar. Então, vejam, débito cardíaco em repouso, 5 litros. Débito cardíaco sobre uma demanda qualquer. Pode aumentar naturalmente até 10, 13 litros por minuto. Se esse coração ele é hipereficaz, esse débito ele pode aumentar para 25. Né? São 5 vezes o volume basal, certo? Olha o quanto que a gente tem de reserva cardíaca se a gente tiver um coração bem cuidado. Né? E aí envolve alimentação, envolve exercício, todas essas coisas. Né? E ao contrário também. Olha o que acontece com essa linha normal aqui no coração péssimo. A linha está aqui, ó. A resposta dele, ele tem uma resposta pífia ao aumento do retorno venoso. Conseguem ver que quando eu estou falando de pressão no átrio direito, estou falando de retorno venoso? Eu estou falando do quanto que está entrando no meu átrio direito de sangue, ou seja, entrando pelo sistema cava, retorno venoso. Esse átrio direito enche o ventrículo direito, então melhora o débito dele. Esse ventrículo direito ejeta o sangue na pequena circulação. Da pequena circulação, ele volta para o átrio esquerdo. Então, se sai bastante no ventrículo esquerdo, chega bastante no ventrículo direito, chega bastante no átrio esquerdo. E aí, o melhor enchimento do átrio esquerdo faz o melhor enchimento do ventrículo esquerdo, uma melhor volume sistólico, melhor débito cardíaco. Entendem a relação, né? Olha o que aconteceu aqui. Mesmo quando eu aumento o enchimento do meu átrio direito, eu não vejo um aumento do meu débito cardíaco proporcional. Aqui, ó, dentro da pressão normal, que é em torno de 0 no átrio direito, eu tenho mais ou menos 5, 6 de débito cardíaco. Né? Se eu aumento a pressão dentro do átrio para mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, o que eu estou vendo é que esse volume sistólico ele vai aumentando. Então, quanto maior o retorno venoso até mais ou menos 4 da minha pressão aqui, ó, eu tenho um aumento do meu débito, só porque o retorno venoso aumentou. Se o coração é eficaz e a pressão de enchimento aumenta para 4, eu passo de 13 para 25. Se o meu coração é hipoeficaz e eu passo de 0 para 4, ele aumenta de um débito pífio, né, de 1 litro, né, para 2 litros, 2 litros e meio. Ele até tenta responder, mas olha quanto que é comprometido se a gente estiver pensando num grau extremo. É claro que tem variações, né? Toda essa faixa aqui seria uma faixa de perda de eficácia. Essas alterações, salvo em casos muito agudos, essas alterações elas se dão ao longo do tempo. Então, você vai perdendo eficácia, nem vai percebendo. Um belo dia você acorda já com ele aqui embaixo, em algum grau já bastante comprometido, você descobre que você não consegue mais fazer as coisas. Então, a gente tem que cuidar mesmo da saúde antes dos sintomas acontecerem, tá? Deixa eu ver como é que eu apago aqui, porque ficou, né? Agora apagou. Legal. E como é que acontece na hipoeficácia? O raciocínio é o mesmo, é só o inverso. Quais são as condições que interferem nisso? Vamos lá. Pressão arterial alta, né? Se eu sou hipertenso e não cuido da minha pressão, a minha resistência vascular periférica está progressivamente maior, eu tenho uma resistência maior, o que aumenta a minha pressão. Se eu tenho uma resistência maior, lembra que ela é contrária ao débito cardíaco, né? Ela é inversamente proporcional, então eu também vou ter uma perda de eficácia. Vou voltar a falar do nosso desenho, nem precisava ter apagado, mas sim, eu vou voltar. Numa primeira fase, o nosso coração tenta responder esse aumento da resistência vascular periférica. Então, ele vai hipertrofiando a sua musculatura, vai ficando mais forte, né? Só que chega um momento que esse aumento da musculatura concêntrica dificulta o volume, compromete o volume sistólico. Então, ele perde em eficácia e, a partir daí, a coisa só tende a piorar, tá? Se a gente não cuidar. A inibição nervosa.
né? Então, se eu tiver uma estimulação parasimpática ou uma inibição do sistema nervoso simpático, seja por droga, seja por anestesia, seja por um trauma que seccione a medula, qualquer uma dessas condições vão fazer com que eu tenha uma perda de eficácia. E se eu tenho essa perda, eu tenho uma perda da estimulação simpática. E se eu tenho uma menor estimulação simpática, o meu coração perde aquele estímulo para aumentar a força contrátil, aumentar a frequência cardíaca. E é claro que se eu não tenho uma resposta boa, a minha eficácia diminui, né? Outro fator, a arritmia. Se eu tenho um coração que bate de forma irregular, desorganizada, com intensidades de despolarização diferentes, o meu débito cardíaco fica todo irregular. Eu perco em eficiência, obviamente, porque eu não tenho um tempo de diástole adequado, eu não tenho uma sístole adequada, isso fica anárquico e essa arritmia compromete o débito cardíaco por comprometer uma frequência cardíaca, um ritmo cardíaco adequado, certo? Valvulopatias, né? Lembram das válvulas cardíacas, né? As atrioventriculares e as secundárias. Fugiu o nome, meu Deus do céu. A aorta e a pulmonar, tá bom? As válvulas aórtica e pulmonar. Essas válvulas, elas controlam o fluxo sanguíneo para dentro do coração e para fora, certo? Se eu tiver uma alteração que comprometa essas válvulas, eu posso comprometer o enchimento do ventrículo e aí eu comprometo a sístole, a próxima sístole. Da mesma forma, como se eu tiver uma válvula comprometendo a saída do sangue do ventrículo, eu também comprometo o volume sistólico e aí eu também comprometo o débito cardíaco, tá certo? E aí meu coração perde em eficácia, obviamente, né? E a última causa que eu quero apontar para vocês é a hipóxia miocárdica. É claro que é uma fibra muscular que depende de actina e miosina interagindo e que para isso tem que ter quebra do ATP, tem que ter ATP disponível como energia. Só que ATP depende também de oxigênio. O oxigênio é a reação que catalisa para formar melhor o ATP no músculo cardíaco. Se eu tenho alguma condição que compromete a perfusão desse miocárdio, ele ganha menos oxigênio, menos nutrientes, menos ATP, menos eficácia contrátil, né? A angina, que não é um infarto, eu tenho todas as células funcionando, mas elas estão ali com fluxo sanguíneo comprometido porque a minha artéria coronária está com fluxo comprometido. Esse coração, por mais que ele tenha uma massa muscular adequada, ele não consegue contrair de forma eficiente, ele perdeu eficiência. Tá bem? Todo mundo acompanhou até aí? Nessas condições em que eu tenho hipoeficácia, eu tenho uma condição chamada choque cardiogênico. É diferente do choque hipovolêmico, tá certo? Se eu olho para a clínica, se eu tenho um paciente ali, dois pacientes, um com choque cardiogênico, outro com choque hipovolêmico, num primeiro olhar, o médico destreinado, o acadêmico, ele vai achar que é a mesma doença dos dois. Tá? Porque eu tenho má perfusão tecidual, isso é choque. Só que o meu volume circulante, minha pressão de enchimento sistêmico está ok, está normal. Só que o coração não está mais eficaz, ele está hipoeficaz. E isso está comprometendo o volume sistólico, comprometendo o débito cardíaco, comprometendo a perfusão tecidual. E aí é choque cardiogênico. No outro, ele perdeu sangue. Ele tem um coração que funciona adequado, mas chega pouco sangue para encher o ventrículo. Então, nesse caso, o choque é hipovolêmico, não tem volume circulante. Nas duas variáveis, o que acontece é que os tecidos não estão recebendo sangue adequadamente, não estão recebendo oxigênio, nutrientes adequadamente. Mas as causas que levam a isso são diferentes, compreendem? Então, só mostrando aqui, e aqui é legal para a gente ilustrar essa ponta controversa da fisiologia, né, que a gente fica às vezes achando, né, seria natural a gente pensar que durante o exercício físico eu tenho um aumento do metabolismo muscular, concorda? Então, o território muscular que eu estou usando começa a consumir mais oxigênio para gerar mais ATP, né? Começa a ter o metabolismo tecidual aumentado. Isso promove liberação de óxido nítrico tecidual, aumento da perfusão tecidual por vasodilatação local. Legal, até aí tudo bem. Se vasodilata, era para a pressão cair, não era? Não, a pressão não cai. Por que não cai? Porque eu tenho um sistema nervoso autônomo. Vejam que as coisas
elas funcionam como uma engrenagem complexa e perfeita. Então, se eu comecei a fazer exercício, comecei a aumentar a demanda, o consumo de oxigênio, nutrientes pelos meus músculos, eu vasodilato para chegar mais sangue ali, mas o meu sistema nervoso simpático também atua, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o retorno venoso por venoconstrição, aumentando então o débito e aumentando a pressão arterial. Então, eu tenho vasodilatação e aumento da pressão arterial. Por quê? Porque eu aumentei o débito cardíaco pelos mecanismos compensatórios. Isso é aquele raciocínio lá do gráfico também, né? As coisas não são dissociadas. Então, assim, vejam, eu abro o vaso para passar mais sangue e chegar mais sangue nos tecidos que estão precisando, e eu aumento a pressão, o débito cardíaco e a pressão arterial para que chegue ainda mais sangue. Eu aumento ainda mais a eficácia da perfusão tecidual ali naquela microcirculação. Então, entendam que as coisas acontecem simultaneamente e o tempo todo, tá? Esses fatores da eficácia do débito cardíaco são fatores que a gente está falando da eficácia mediante somente a função da bomba miocárdica, né? Até agora foi isso que a gente viu. O que a gente vai ver daqui para frente? Os fatores periféricos que reduzem o débito cardíaco. O que são fatores periféricos? O que está acontecendo extracoração que está comprometendo o débito cardíaco? O que acontece? Olha lá. Perda volêmica, a gente já até falou. Tem menos sangue chegando, menos sangue para gerar débito cardíaco para frente, né? Então, isso interferiu o débito cardíaco, por uma redução da volemia e do retorno venoso. A outra, dilatação venosa aguda. O que é dilatação venosa aguda? As veias lá, imagine, deixa eu pegar para escrever de novo. Imaginem lá que eu tenho um coração aqui, olha que bonitinho. Nem minha filha desenha um coração tão feio assim. Mas eu tenho um coração aqui, eu tenho o sistema cava, né? Trazendo sangue de volta para esse átrio direito. Retorno venoso, né? A gente escrever com mouse é horrível. O átrio direito. Se está chegando, eu tenho esses vasos trazendo sangue, isso é meu retorno venoso. Se eu tenho uma condição que dilata essas veias, então imagine que a veia agora ela está assim, ó. Essas veias centrais começou a acumular mais sangue aqui, concordam? Se começou a acumular mais sangue aqui, meu retorno venoso reduziu. Se o meu retorno venoso reduziu, o meu débito cardíaco vai reduzir. Todo mundo já entendeu isso, que eu já repeti isso umas 50 vezes aqui, eu acho, hoje na aula, né? Da mesma forma, se eu tenho... Adorei esse negócio de desenhar aqui, acho que agora toda aula vai ser assim. Se eu tenho uma condição qualquer, um tumor, um êmbolo, alguma coisa obstruiu aqui. Esse sangue que estava passando por aqui agora não tem mais essa via. Esse sangue que iria compor o enchimento do átrio direito para fazer o retorno venoso e fazer o débito cardíaco lá na frente, deixou de acontecer. Caiu meu retorno venoso? Caiu. Então, eu também tenho um problema no meu débito cardíaco. E por que caiu? Porque o meu coração está hipoeficaz? Não. Porque ele caiu porque não está chegando sangue para esse coração funcionar. Esse coração é eficaz, mas ele não tem como ter uma resposta porque ele não está enchendo de sangue adequadamente, né, na quantidade que deveria. Tá? Massa corporal diminuída. Massa corporal diminuída é aquilo que a gente está falando. Se eu perco massa corporal, eu perco taxa metabólica, eu perco consumo de oxigênio, a minha periferia que estava dilatada para ter um aporte, agora ela fecha, porque eu não preciso mais de tanto fluxo sanguíneo. E aí o corpo não gasta com o que ele não precisa, certo? Então a periferia fecha, a minha resistência vascular aumenta, periférica aumenta, e aí é claro que o meu débito cardíaco vai ficar comprometido, vai ficar mais difícil, né? E isso aqui é igual, é muito semelhante o raciocínio para as duas, né? A redução da atividade metabólica ou da massa corporal funciona igual, tá bem? Deixa eu apagar agora a brincadeira aqui, para a gente continuar. Tem sim, massa corporal diminuída. Olha lá. Então, vamos voltar. Todo mundo já ouviu falar em IMC, Índice de Massa Corporal, ok?
um paciente que tem um IMC de 30, ele vai ter um fluxo sanguíneo compatível com 30. Se essa pessoa tem um IMC de 12, e é lógico que eu estou botando um extremo para ficar bem evidente, ou de 15, né? Esse volume circulante ele está menor, porque eu tenho menos massa, né? Então, vamos botar dentro dos extremos. Um está com IMC de 15, outro está com IMC de 45. É um cara deste tamanho com um cara palito, né? O que acontece? O volume circulante dele é menor, a necessidade, a microcirculação total dessas duas pessoas é completamente diferente, a volemia é diferente, tudo é diferente. É claro que se você tem uma massa corporal muito reduzida, então casos de desnutrição, de caquexia, que o paciente fica muito consumido, câncer, essas coisas, vão fazer com que o débito cardíaco desse corpo comece a diminuir, certo? E aí tem uma lógica, por isso que eu falei que é mais ou menos parecido, tem uma lógica que caminha junto, que é, se eu tenho uma massa magra menor, se eu tenho um índice de massa corporal menor, minha taxa metabólica também vai ser menor. Né? Já existem programas que, a partir do seu IMC da sua idade, eles calculam sua taxa metabólica basal, em repouso. E aí, é claro, se você simular isso, você vê que cai bastante. Tá? Entendido? Consegui explicar, Ana Luísa? Legal. Vou apagar meu coraçãozinho aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos seguir, que a gente está quase acabando. Não tem mais muita coisa para a gente falar, não. O que eu tenho de comum a isso tudo aqui? O que eu tenho de comum a isso tudo aqui é isso aqui, ó. O retorno, já estou querendo escrever, ó. O retorno venoso. Esse retorno venoso está diminuído nessas condições. Nesse aqui, porque o volume está diminuído, o volume circulante. Nesse aqui, porque as veias dilataram. Nesse aqui, porque a veia está obstruída. Nesse aqui, porque eu tenho menor volume circulante e menor retorno venoso. Nesse aqui, porque minha demanda ter sido alta diminuída. Tudo isso faz com que eu tenha menor retorno venoso. E se eu tenho menor retorno venoso, meu débito cardíaco está comprometido. Lembra que ele é o retorno venoso? Né? Então, assim, exatamente são essas interações que eu preciso que vocês compreendam, porque a gente vai precisar, como médicos, a gente vai precisar saber mexer nessas variáveis, né? Então, assim, e se a gente conseguir guardar esses conceitos, aprender realmente esse conceito para usar lá na frente, com certeza serão médicos melhores. Com certeza serão médicos que, independente da área que vão fazer de formação, vão ter uma bagagem melhor, vão atuar de forma mais hipereficaz, né? Como seria o débito cardíaco. Ok? Então, é importante a gente entender essa parte quantitativa do débito, ou seja, como que a gente, quais são os fatores que interferem na quantidade do débito cardíaco, né? E aí a gente tem um conceito que eu acho até que a gente deve priorizar esse aqui, ó, pressão de enchimento sistêmico. A gente falou dele lá no início, né? Que é diferente, parece, mas não é pressão de enchimento circulatório, tá? Porque aí entram outras variáveis como a resistência vascular periférica. Então, acho que a gente precisa frisar esse aqui, que é a pressão de enchimento sistêmico. O que é pressão de enchimento sistêmico? Se eu tenho 5 litros de sangue aqui, esse vaso está cheio desse tanto. Se eu aumentar para 6 litros aqui, esse vaso vai ficar cheinho de sangue, né? Então, isso é pressão de enchimento sistêmico. Né? Se eu tiver 6 e passar para 4, o enchimento sistêmico diminuiu, de volume sanguíneo, tá certo? Então, é essa pressão de enchimento sistêmico que vai determinar o quanto o sistema está mais cheio ou menos cheio, tá? Um outro fator importante para a gente entender, resistência ao retorno venoso. O que acontece? Quanto mais difícil for para o sangue voltar para o coração, quanto mais difícil isso for, pior para o débito cardíaco, certo? Então, quando a gente fala lá do sistema nervoso simpático, se eu tenho um bloqueio do sistema nervoso simpático, eu perco o tônus venoso.
Se eu perco tônus venoso, que é o estado de contração das veias, essa veia que estava assim, fica assim. Certo? Então, ela dilata. A pressão de enchimento sistêmico, como é que vai ficar aí? Baixa. Vai ser mais fácil esse sangue voltar para o coração ou mais difícil? Vai ser mais difícil. Certo? Porque eu não tenho uma bomba periférica jogando ele de volta. No coração, o raciocínio, para a saída do coração, o raciocínio é o contrário. Né? Eu tenho uma resistência que, se eu aumentar, fica mais fácil para o coração ejetar. Na volta, é o contrário. Eu tenho que ter um tônus para que eu tenha uma capacidade melhor de retorno venoso, uma resistência melhor. Tá? Ué, gente, fechei. Ficou bem melhor agora. Então, continuando, tá? Olha lá, e aqui a gente às vezes confunde um pouco, tá? Eu preciso da atenção de vocês. O que esse gráfico está me mostrando? O que acontece com o retorno venoso à medida que a minha pressão atrial direita está oscilando? Tá? Ótimo. A gente vê que o retorno venoso ele é maior quando a minha pressão atrial é menor. Se eu tenho uma pressão atrial negativa, eu aspiro o sangue para dentro do coração. Né? Tá sugando, é pressão negativa, certo? Então, é mais fácil retornar sangue ao átrio quando a pressão é mais baixa. E o que vai determinar essa resistência ao retorno venoso? O principal fator é a pressão de enchimento sistêmico, certo? Então, vejam lá. Vamos olhar para o vermelhinho, que é o normal. Se o meu átrio tem um enchimento, uma pressão de menos 4, o meu retorno venoso está lá, ó, em 7 litros, mais ou menos, digamos lá, né? 6,5, 7 litros. Então, o meu retorno venoso está alto. Se eu começo a alterar a minha pressão de enchimento sistêmico, aliás, desculpem, se eu começo a alterar minha pressão atrial em direção ao valor de referência, que é a pressão normal de enchimento sistêmico, que é de 7, chega um momento em que a pressão dentro do átrio, essa pressão aqui no átrio, ela chegou a 7 e a pressão do sistema é 7. O que aconteceu? Acabou o fluxo sanguíneo. Não entra mais sangue dentro do átrio. Entra dentro é forte, né? Não entra mais sangue no átrio, tá? Então, assim, a nossa pressão atrial é o principal fator de resistência ao retorno venoso, certo? E esse fator de resistência, de pressão atrial, ele depende do enchimento sistêmico. Vamos lá. Se a minha pressão... Deixa eu apagar lá de novo. Se a minha... Vou até mudar a cor para a gente ter um outro raciocínio. Cadê? Vamos mudar a corzinha. Ué, gente. Vou botar azulzinho agora. Por que ele não está saindo para cá? Achei. Então, vamos lá. Olha só. Vamos para o raciocínio, tá? Então, eu tenho agora uma pressão atrial que o normal seria 7, mas por alguma condição ela virou 3,5. Certo? Vejam que há uma variação muito menor na minha pressão atrial cessa o retorno venoso. Então, dependendo do quanto de volume eu tenho no meu sistema, dependendo da pressão de enchimento sistêmico, eu tenho um maior ou menor retorno venoso dependente da pressão atrial. Em condições normais, a pressão atrial ela vai variar fisiologicamente em -2 a +2.
Se eu faço uma inspiração forçada, eu tenho, então, eu gero uma pressão dentro da câmara cardíaca maior, uma pressão negativa maior pela transmissão da pressão intratorácica, e aí a minha pressão arterial pode chegar a -4, certo? Então, da mesma forma como quando eu estou tossindo, né? Se eu estou tossindo, se eu estou fazendo força, eu mudo a minha pressão agora para uma pressão maior dentro do tórax. Isso interfere também na minha pressão arterial, tá? Então, o que acontece? Se meu sistema está menos cheio, digamos assim, está 3,5, essa oscilação atrial, se ela aumentar um pouquinho mais do que o fisiológico, de 2 para 3,5, acaba o enchimento do átrio. O sistema iguala a pressão. E lembram que uma das variáveis do fluxo sanguíneo é o diferencial de pressão, né? É em favor de um gradiente pressórico, de maior pressão para menor pressão. Então, o átrio tem que ter uma pressão menor do que o sistema jogando nele. Vamos para o raciocínio ao contrário. Vamos pegar outra corzinha agora aqui, verdinho. Agora, o que aconteceu? Por alguma condição, o meu sistema está lotado. Ó. Minha volemia está cheia, o meu sistema está bem cheio. Certo? Minha pressão de enchimento sistêmico dobrou o valor fisiológico, que era de 7. Significa que o meu átrio ele pode aumentar a pressão atrial a limites muito além do fisiológico, que ainda assim eu tenho enchimento. Claro, se ele estiver em 12, o meu enchimento vai ser pouquinho. Se ele estiver em 8, o meu enchimento vai ser aqui. Se ele estiver em 4, o meu enchimento está aqui. Se ele estiver em 0, que é o fisiológico, o enchimento está aqui. Vejam, então, se eu aumento a minha pressão de enchimento sistêmico, em condições normais na pressão dentro do átrio, eu tenho um retorno venoso aumentadíssimo, ó, 10 litros. Então, se eu tenho muito volume, tenho muito retorno venoso se o meu átrio estiver ok, se a minha pressão torácica estiver ok, se a minha pressão pericárdica estiver ok. Se eu mexer nisso daqui, eu estou mexendo no meu retorno venoso, resistência ao retorno venoso. Todo mundo entendeu? É um conceito um pouquinho complicado, eu acho, tá? Então, se não entender, tamo junto, a gente explica novamente, não tem problema nenhum, tá? Só me sinalizar. Pode mandar mensagem no privado, se achar que assim fica melhor, tá? Vamos lá. Então, continuando, tá? Olha o que acontece. E aí, nesse gráfico aqui, ó, a gente está falando da resistência ao retorno. Então, acho que fica mais claro da gente ver. Eu estou agora falando de uma condição fisiológica. Minha pressão de enchimento sistêmico não está variando mais. Ela está lá em 7. E a minha resistência vascular está normal. Então, meu enchimento sistêmico está normal e a minha resistência está normal. Então, se a minha pressão atrial estiver oscilando naquele intervalo de -2 a +2, eu tenho um retorno venoso em torno de 5. Se eu tenho um retorno venoso em torno de 5, tá ok. Lembra que o débito cardíaco é em torno de 5 litros por minuto? O retorno venoso está em 5? Ok, está tudo funcionando perfeitamente, é assim que é o dia a dia. Tá certo? Se eu tiver agora alguma condição que mexa na minha resistência, então aumentou a minha resistência ao fluxo muito. O que pode aumentar a minha resistência ao fluxo? Por exemplo, a gravidez. Gravidez diminui o retorno venoso, dificulta o retorno venoso a partir dos membros inferiores. Então, teoricamente, se a gente separar a fisiologia para estudar só esse contexto de ter alguma coisa comprimindo o abdômen, esse retorno venoso ele vai estar diminuído. Se esse retorno venoso está diminuído, a resistência está aumentada, pelo útero aumentado ali na pelve, então isso acontece. Vocês viram, me ocorreu agora um exemplo que eu acho que vai ser legal. Vocês viram que teve um tempo em que... Sim, Leonardo, perfeito. Receptores de baixa pressão estão lá na pequena circulação.
E se eu tiver, então, retorno além do valor, os receptores vão ter que acontecer. Já falo do anticoncepcional. Deixa eu só pegar uma ideia que eu me lembrei. Não teve um tempo, e vocês são jovens, devem ter visto isso, que nos colégios tinha uma brincadeira que a pessoa hiperventilava e aí vinha um colega e comprimia o abdômen dela e a pessoa desmaiava. Não sei se vocês viram isso. Uma brincadeira dessas estúpidas que de vez em quando alguém lança e vira moda, né? A moda idiota no colégio, né? Principalmente essa galera pré-adolescente vive fazendo essas besteiras. Então, assim, o que aconteceu ali naquele experimento, naquela brincadeira? Né? Você hiperventila, você altera o metabolismo, altera o equilíbrio ácido básico, o coração está tendo que aumentar o seu fluxo para ser uma das variáveis que vai ajudar na razão da concentração de CO2, de oxigenação e tudo, e vem alguém comprime o tórax da pessoa, o abdômen, o tórax, não me lembro. Quando você comprime isso, aumenta a pressão intratorácica e você faz um aumento da resistência. Você faz isso aqui, ó. Você comprimiu, pressão extrínseca. Quando você comprime, esse átrio ele para subitamente de encher. Né? Você interrompe por uns instantes, enquanto está aquela compressão, o enchimento do átrio. E aí o débito cardíaco cai muito rápido. Só que o cérebro não aguenta isso. Então, quando o débito cardíaco cai, que a oxigenação cerebral cai, ele desliga o sistema para não ter o menor consumo possível. E aí a criança desmaiava, se eu não me engano. Tá? E é perigoso, mas isso é uma brincadeira estúpida, mas que está interferindo com essa fisiologia aqui. Acho que, para que ninguém repita, nem tente fazer para ver como é que é, mas que isso aqui é basicamente nessa fisiologia que a gente está falando. Eu estou aumentando a resistência ao retorno venoso e aí o fluxo sanguíneo ele cai, né? A perfusão cai. Porque Jéssica, eu gostaria que você me detalhasse um pouco mais a pergunta. Por que acontece com o uso de anticoncepcional por conta de hormônios? É relacionado ao quê? A retorno venoso? Esclarece um pouquinho para mim que eu te explico. Tá? Só para eu não responder uma coisa que não está dentro do que você está com dúvida. Tá. Então, o que acontece? O anticoncepcional ele não piora o retorno venoso. O anticoncepcional ele altera a viscosidade sanguínea, altera o tônus venoso, ele aumenta a chance de você fazer trombose venosa profunda. No caso de você ter uma complicação do uso do anticoncepcional e essa complicação ser a trombose venosa profunda, isso pode ocasionar um problema no retorno venoso, tá certo? Dependendo do vaso que vai estar acometido. Se esse coágulo sai da perna, que é normalmente onde ele acontece, e vai se alojar lá no pulmão, eu também tenho um impacto no retorno venoso, porque a microcirculação pulmonar agora foi obstruída. Se for um coágulo grande, obstrui a ponto de você ter um choque cardiogênico, por conta que aí o retorno venoso, o ventrículo não consegue ejetar o seu conteúdo o ventrículo direito não consegue ejetar o seu conteúdo na pequena circulação porque está obstruída. Esse ventrículo acumula sangue que vai acumular no átrio que vai impedir o retorno venoso. E aí a pessoa às vezes apresenta um choque por conta desse êmbolo que se desprendeu da perna e foi lá para o território pulmonar, se for um território muito extenso. E pode ser uma parada cardíaca, pode ser morte mesmo, tá certo? Anticoncepcional parece uma coisa tranquila, segura, mas ele tem uma série de riscos. Né? Anticoncepcional precisa de acompanhamento médico habilitado, direitinho. Não é só chegar na farmácia e comprar, porque tem esses riscos mesmo. Tem que ter um acompanhamento, um conhecimento de como é que está o estado fisiológico da pessoa. E aí, para quem gosta de entender isso sob uma fórmula matemática, não sei, né? Eu não gosto, mas entendo, mas não gosto assim. Mas se você quer entender isso pela explicação matemática, está aqui. A fórmula está aqui. O que está acontecendo? Retorno venoso, que a constante, a média é 5 litros por minuto, ele depende da pressão de enchimento sistêmico, né, menos a pressão no átrio direito, pressão atrial direito, certo?
e é inversamente proporcional à resistência ao retorno venoso. Então, se eu aumento a resistência ao retorno venoso, o que faz aqui, ó, nesse exemplo dessa curva aqui, se eu aumento a resistência, olha o meu retorno venoso que cai. Fica baixinho, muito menos que 5, quase pela metade. Ok? É isso que eu preciso que vocês vejam. E eu coloquei junto da fórmula aí os valores normais, né? Os valores considerados normais dessas constantes, tá? Então, retorno venoso é 5 litros por minuto, a pressão de enchimento sistêmico em torno de 7, a pressão no ato direito oscila em torno de 0 e a resistência ao retorno venoso em torno de 1,4 milímetros de mercúrio por litro por minuto. Ok? Então, é assim que a gente mexe nessas variáveis para entender o que está acontecendo. Tá? Então, a curva de retorno venoso depende, como a gente já falou, da pressão no átrio direito, depende... Ih, travou? De manhã a gente teve umas coisas assim, uma instabilidade no Zoom e a gente acabou perdendo a gravação. Bom, então assim, mas só para a gente não perder aqui a nossa explicação. Todo mundo está me ouvindo? Ou está travado para vocês? Então tá. Então vou continuar falando um pouquinho, porque também esse é o último slide, tá? A nossa curva, então, de retorno venoso depende da pressão atrial direita, sim, da mesma forma como depende do grau de enchimento da circulação, a pressão de enchimento sistêmico, e depende da resistência ao fluxo sanguíneo, certo? Então, assim, o que acontece? E aí eu quero extrapolar a visão para a gente amarrar tudo para fechar a aula. Se eu tenho uma pressão de enchimento sistêmico, ou uma alteração na pressão atrial, ou uma alteração na resistência ao fluxo sanguíneo, ao retorno venoso, o fluxo dos vasos sanguíneos para o átrio direito, se eu tenho alguma alteração nisso, eu altero o débito cardíaco, né? Beatriz, me conta, qual é a parte que eu posso te ajudar a entender um pouquinho melhor? A gente travou tudinho no meu computador, não consigo mexer em nada. Ainda bem que pelo menos o vídeo a gente está conseguindo conversar, mas o Zoom travou completamente, não tem nem ponteiro de mouse mais. Conte, como é que eu posso ajudar? O slide, tá, olha lá. Tudo que a gente veio falando até o último slide, né, a gente falou primeiro da parte das variáveis diretas sobre o débito cardíaco, depois a gente começou a falar sobre retorno venoso. E aí, lembra da formulinha que estava aqui ainda agora? E essa fórmula ela mostra o seguinte, que o retorno venoso ele depende de quanto de volume eu tenho no sistema, pressão de enchimento sistêmico, ele depende de como está a minha pressão dentro do átrio, porque se a pressão aumentar muito, ela iguala com a pressão de enchimento sistêmico, e aí eu não tenho gradiente pressórico para ter a circulação, tá? Deu uma piscada aqui, deixa eu ver se voltou. Não. E aí, assim, e a gente tem uma outra variável que é a resistência ao fluxo sanguíneo. Então, assim, se eu tenho qualquer uma dessas variáveis lá da fórmula, a resistência estava embaixo, né? Se eu tenho a mudança de alguma dessas variáveis, se eu aumento o enchimento sistêmico, ou se eu diminuo o enchimento sistêmico, se eu aumento a pressão no átrio, se eu diminuo a pressão no átrio, eu tenho maior ou menor retorno venoso. E se eu aumento a resistência ao retorno venoso, também vou ter um menor ou maior retorno venoso para o átrio. E isso impacta diretamente o meu débito cardíaco. Então, assim, é isso que a gente está concluindo ao final da aula, tá? Que é como essas variáveis interferem no retorno venoso, uma vez que, se o sistema tiver com a pressão baixa, a mínima oscilação pressórica no átrio pode comprometer o retorno venoso. Se a pressão do enchimento sistêmico está alta, eu tenho uma oscilação, eu tolero uma oscilação maior na pressão atrial, mesmo sem comprometer o retorno venoso, e dessas variáveis aí que a gente depende, tá? Quisera eu poder
te trazer essa... Rapaz, está tudo travado. Quisera eu poder voltar aqui para te mostrar isso. Mas nada funciona. Consegui te responder, Beatriz? Ah, que bom, que bom. Então, gente, assim, a aula ela termina por aqui. Tinha um slidezinho de... Então, não sei, Marco. Não sei, está tudo travado aqui. O símbolo de gravando continua piscando para mim aqui, como se estivesse gravando. Mas foi exatamente isso que aconteceu na aula de manhã, e quando o sistema, o Zoom deu uma piscada e meio que reiniciou, quando voltou, não voltou gravado em lugar nenhum, tinha um pedacinho do início da aula de manhã e a gente perdeu. O que eu vou combinar com vocês? Vou tentar reiniciar aqui, vou ver como é que eu vou fazer isso para melhorar para ver se o Zoom me deixa eu fazer, encerrar direitinho a sala. Mas se não conseguir, aí depois eu gravo uma nova aula falando sobre isso, aí eu não sei. E a gente vê. Apesar de que a gente tem aquela aula gravada, né? Pelo menos aqui na fisiologia, ficou melhor por ter a aula explicando isso, né? Lá no internato eu vou ter que gravar novamente, eu acho. Acho que não vão conseguir salvar esse conteúdo, não, mas eu não sei. Tá? Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, pela participação preciosa de vocês. Assim, acho que é fato que a aula fica bem mais legal quando as dúvidas surgem, quando a gente tem essa interação. E aí eu estou à disposição. Vocês têm meu número de telefone, então se surgir alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, bater algum papo sobre isso, estou sempre à disposição, tá?